Olá, tudo bem? É uma satisfação muito grande ter a sua audiência aqui conosco. Nessa oportunidade, vamos falar de um tema muito importante, o monitoramento tributário como ferramenta de gestão fiscal. Eu sou o Leonel Siqueira, eu sou gerente tributário da Simples Solução Fiscal Brasil, e nessa oportunidade tenho comigo a Viridiana Selmi, que é advogada tributarista, e juntos vamos falar um pouco da realidade brasileira e da necessidade do monitoramento tributário como uma eficiente ferramenta de gestão fiscal. Olá, Viridiana, tudo bem? Nós sabemos que a legislação tributária é bastante complexa. Gostaria que você comentasse um pouco sobre esta realidade dessa legislação brasileira para os contribuintes. Olá, Leonel, como vai? Eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui. É um grande prazer estar aqui com vocês, falando desse tema que é de extrema importância para as empresas, para elas se manterem em conformidade com tudo que o fisco nos traz, não é mesmo? A gente precisa entender e acompanhar essa legislação e fazer, então, esse monitoramento. E como você mencionou, né, a nossa legislação ela é de extrema complexidade, uma legislação extremamente desafiadora mesmo. A gente tem tantas alterações tributárias que, conforme o IBPT, Instituto Brasileiro de Pesquisas Tributárias, a nossa legislação fiscal ela se altera 2 vezes por hora útil. Então, olha só a quantidade, né? Além de ser muito complexa, ela é extremamente volátil. Então, é um grande desafio mesmo para os nossos contribuintes, né? Fazerem esse acompanhamento e fazerem esse monitoramento fiscal. É realmente um grande desafio, conforme muito bem mencionado por você. Achei interessante a forma como você segregou essas 3 principais características dessa legislação brasileira. Ela é extensa, ela é volátil e ela é de difícil interpretação. A gente sabe que no Brasil nós temos 2 principais formas de obrigações. A obrigação principal, que são os tributos, os seus vencimentos, o cálculo. Temos também as obrigações acessórias. Não quer dizer, para que a empresa possa se manter em conformidade com a legislação tributária, ela vai incorrer em muitos custos. É isso? Realmente, Leonel, né, dado esse cenário tributário tão complexo, essa volatilidade muito grande, isso acaba gerando um custo muito grande para os contribuintes. Né? Existe todo um custo para se manter em compliance fiscal, fazendo acompanhamento dessas normas, então isso já gera um custo, mas também tem aquele custo decorrente da própria complexidade, né? Por mais que o contribuinte ele se esforce para se manter de acordo com todas as regras do fisco, muitas vezes ele acaba não conseguindo e acaba tributando de forma incorreta as suas operações. E com isso, ele se expõe a um risco fiscal, ao pagamento de multas, né? E entre outros custos aí decorrentes de uma tributação equivocada. Né? E tudo isso por conta dessa dificuldade de se fazer um correto monitoramento, né, a correta manutenção de suas regras fiscais e tributárias. Você comentou sobre esse volume. Você tem algum número de referência para divulgar aqui para a gente em relação a essa legislação tributária, o que está acontecendo em termos de atos normativos? Você teria algum número assim para nos passar? Eu tenho sim, Leonel, alguns dados. Né? Nós temos aqui um produto que faz esse monitoramento, esse acompanhamento da legislação tributária, e por conta disso eu tenho acompanhado esse grande volume de legislações que são publicadas diariamente. Né? Para você ter uma ideia, nos últimos 30 dias nós tivemos mais de 400 normas tributárias que impactam aí os nossos clientes. Para você ter uma ideia, apenas em relação a normas que impactam elementos tributários gerais, assim como alíquota, MVA, né, alguns benefícios, nós tivemos, na esfera federal, 98 publicações esse ano, né, que realmente modificaram algum critério quantitativo relevante. Isso tem PIS e COFINS, né, mas também normas que impactaram o ICMS, mas que são regulados por normas federais, como, por exemplo, aí os convênios de ICMS no âmbito do CONFAS. Né? Dentro dessa complexidade, um destaque é para os benefícios fiscais de ICMS, porque nós tivemos, nesse ano, 202 publicações alterando esses benefícios, seja em relação
a alteração de vigência, né, postergação desses benefícios, né, ou alteração das mercadorias que englobam esses benefícios, ou mesmo, né, do percentual de redução de base de cálculo, alguma atribuição de isenção nova, né? Então, assim, é um volume muito grande de alterações que impactam diretamente a tributação das operações, né, das empresas, e realmente impactam diretamente a gestão fiscal desses contribuintes. Realmente uma grande complexidade, um trabalho árduo que os analistas fiscais das empresas contribuintes têm, mesmo as imunes e isentas, que ainda contam com uma legislação própria para elas, é um grande desafio. Eu, olhando para o sistema que você é líder, que trabalha com essa volumetria, com o tratamento dessas legislações, eu vejo que uma lei só, ela já é muito extensa pelos seus dispositivos. A gente tem uma média de 12 artigos, 27 parágrafos, 84 incisos, 12 alíneas, conforme a divulgação do IBPT. Eu quero que você gostaria que você comentasse um pouquinho sobre a forma como essa legislação, como essa norma tributária é analisada. É de fácil identificação a sua tributação, ou esses assuntos estão esparsos dentro de uma norma, tem vários assuntos dentro dela? Como é que funciona essa análise de uma norma tributária? Então, né, ela não é nada simples. Não basta apenas fazer o acompanhamento da norma, mas é importantíssima a parte da interpretação dessa norma para a criação de uma regra tributária, né, de uma regra fiscal que vá contemplar de forma correta uma operação, né, mercantil, por exemplo. Então, em relação ao benefício fiscal, por exemplo, uma isenção ou uma redução de base de cálculo de ICMS. Então, é necessário que tenha um convênio autorizador, por exemplo, o convênio ICMS 190 de 2017, né, que ele baliza como que os estados devem se comportar em relação à concessão dos benefícios fiscais, né, no âmbito da CONFAS e das outras unidades da federação. Aí nós temos os convênios, que podem ser impositivos ou autorizativos, que vão poder permitir que determinadas unidades da federação criem seus benefícios, e uma vez que esses benefícios são criados, as próprias unidades, os próprios estados, eles podem restringir esses benefícios, é aquela questão, né? Quem pode o mais, pode o menos. Muito bom, Veridiana. Em relação a outros assuntos também muito bem comentados pela mídia, em relação a temas tributários interessantes, gostaria que você falasse a respeito desses assuntos principais. Exatamente, Leonel. Para te dar um exemplo, existem 2 pontos que são extremamente importantes, que estão aí em pauta, né? Sem contar toda a questão que a gente monitora de legislação que impacta diretamente a tributação, que é em relação à reforma tributária, né? E a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS. Em relação a esse último ponto, né, depois de muitos anos em juízo, né, sob júdice, essa questão, o fisco finalmente reconheceu a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS para os pagamentos, só que ele também quer agora excluir, né, o ICMS da base de cálculo dos créditos de PIS e COFINS. Então, é um ponto em que as empresas que possuem esses créditos precisam ficar extremamente atenta, né? Um outro ponto, que é em relação à reforma tributária, nós temos a questão da CBS, que depende aí de uma emenda constitucional e que está um pouco parada, mas temos também, né, um projeto de lei que não depende de emenda constitucional, portanto, que é para tributar os juros sobre capital próprio e os dividendos, que hoje são imunes, né? São isentos, desculpa, e que teria uma tributação aí de 20%, o que também pode onerar bastante, né, aquelas pessoas que utilizam de empresas para fazer o planejamento tributário. Perfeito, perfeito. Então, sem um devido monitoramento tributário, não temos uma adequada gestão fiscal. Essa é a mensagem que deixamos aqui. Veridiana, muito obrigado por sua participação. Um grande abraço para você. Muito obrigada, Leonel. Obrigada a todos. Agradeço, foi um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. Muito obrigado a todos os nossos participantes pela sua audiência. Um grande abraço a todos.